Abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo de número 2. Eu vou falar hoje sobre o poder da graça. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Leia comigo em voz alta. Pela graça, repita, pela graça, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Diga comigo assim: a suprema riqueza da sua graça. Leia, vamos ler o 8 em voz alta. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Aleluia. O apóstolo Paulo recebeu do Senhor uma profunda revelação, uma revelação que só poderia vir do Espírito Santo, e a ele foi dada num conhecimento profundo, a revelação da graça. O que é a revelação da graça? Que em Cristo nós temos a salvação eterna, que em Cristo, não por obras, mas por amor, nós temos a salvação e acesso a uma vida espiritual como filhos de Deus. E é necessário que nós descubramos, nós temos que descobrir, nós temos que conhecer esta revelação, porque a igreja está vivendo a época da graça, a graça plena em Cristo, a graça que nos foi dada e que através dela nós somos salvos. Muitas vezes as pessoas ignoram o poder da graça, e outras pessoas confundem o que é graça. A graça não é a liberdade para pecar, a graça não é um evangelho da permissividade, e a graça não é eu faço o que eu quero e Deus aceita tudo o que eu fizer. Não tem nada a ver com isso. A graça significa nós recebemos a salvação, nós recebemos a libertação, e nós temos liberalmente a opção de servir e caminhar com Deus, não por imposição humana, não por temor, nem por dogmas religiosos. Não, a minha opção é servir a Deus. E na graça nós precisamos o quê? Primeiro, não sermos roubados da revelação. Por quê? Se Deus ele dá a graça, se ela é a nossa verdade espiritual, quando eu sou roubado da revelação, o que acontece? Eu vivo no poder da lei, e eu vivo preso à religiosidade. João capítulo 1, versículos 16 e 17 diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça,
Diga comigo, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Diga assim comigo, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Olha que coisa impressionante. E como muitas vezes nós não atentamos para essa verdade espiritual. Moisés recebeu a lei. A lei era regras, dogmas e um relacionamento que o homem deveria ter com Deus através daquilo que estava escrito na lei. Agora, a graça e a verdade. Qual é a verdade? Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós recebemos graça sobre graça, que é essa graça abundante. E a graça nos é revelada pelo Espírito Santo. Para quê? Para nos levar a um relacionamento com Deus espiritual. E Deus, o Espírito Santo falou muito forte comigo. E essa palavra, queridos, é uma palavra que ela tem que mudar a história da tua caminhada espiritual. Por quê? Existem dois relacionamentos com Deus, e eles são distintos. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Preste atenção nesta palavra. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Olha que coisa impressionante. Muita gente fala que a lei acabou em Cristo, e Jesus falou exatamente ao contrário. Ele falou que a lei jamais vai acabar, e que nunca será extraído um i nem um tio. E ele não veio para desfazer a lei, ele veio para cumpri-la. Mas como é isso? Se a lei jamais será revogada, por quê? Preste atenção, porque a lei é uma maneira de relacionamento com Deus. É uma forma de relacionamento com Deus baseada em mandamentos e obrigações carnais. E esse relacionamento, o acesso a Deus não é liberado, porque o Santíssimo, o lugar santo, era reservado apenas para quem? Para o sacerdote. E por isso que Paulo fala que a lei é o ministério da carne. Por quê? Qual é a marca da lei? É a circuncisão, que é feita aonde? Na carne. Então esse é o ministério da carne. Agora Cristo inaugura um novo tipo de relacionamento. Que relacionamento é esse? É o relacionamento espiritual. Nós às vezes falamos erradamente: fulano está na carne, porque nós aprendemos que estar na carne é estar em pecado. Só que não é esse o conceito espiritual. A carne é a lei que trabalha no nível carnal, e que a pessoa se relaciona com Deus dentro daquilo que a lei de Moisés determina. Em Cristo é um relacionamento espiritual, aonde nós temos um caminho, que é João 14,6. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão
por mim. Então vocês percebam que homens espirituais na lei eram os sacerdotes, e o povo era regido pela lei, pela carne, e eles não tinham a manifestação de Deus, eles viam a manifestação de Deus. Nós, pela graça, nos tornamos homens espirituais, e como homens espirituais, nós nos tornamos filhos de Deus, que é Romanos 8. Então, preste atenção nisso. A lei tornava as pessoas povo de Deus. Povo é povo, mas a graça nos transforma em filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Porque pela graça sois salvos, e Ele vos deu o direito de ser filhos, herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo. Isso é uma revelação profunda. Nós somos filhos de Deus, e para muita gente pode parecer incoerente o que Paulo fala em relação ao que Jesus falou, porque nós lemos o que Jesus falou, que Ele veio cumprir a lei. Agora, olha o que Paulo fala em Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, se Jesus falou que a lei não acaba, e Paulo fala, porque o fim da lei é Cristo, o que Paulo está falando? O fim da lei significa que em Cristo nós somos filhos de Deus, somos sacerdócio santo, e nós temos acesso ao Pai. Então para nós não há lei. Em Cristo eu e você não estamos na lei, acabou a lei, nós estamos na graça, amém? E você está debaixo desta graça. Por quê? Pedro fala em Pedro 2:9 que nós somos o quê? Povo de propriedade escolhida, sacerdócio santo, nação sacerdotal. E a palavra em Hebreus 9:11-15 fala exatamente sobre esse caminho espiritual. Quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros, e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, leia o 14 comigo em voz alta, muito mais o sangue de Cristo, que a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que haviam sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Aleluia. Acabou, não tem mais sacrifício de animais, não se derrama mais sangue de animais, não tem mais imposição. O sangue de Jesus foi derramado de uma vez por todas, e nós estamos redimidos por Ele, e Ele é o nosso sumo sacerdote. Nós estamos debaixo da graça, e esse relacionamento com Deus, hoje, vocês entenderam tudo isso que eu falei até agora? Como é que a lei se relacionava? Ia até o sacerdote, entregava o animal, o sacerdote cortava o animal, derramava o sangue,
e havia perdão de pecados. Era o que? A lei. Em Cristo acabou. Ele derramou o seu sangue, Ele entrou nos santos dos santos e nos redimiu de uma vez por todas. Isso é graça. Então significa que pelo Espírito Santo hoje nós temos um nível espiritual muito superior ao da lei, porque a lei estava no nível carnal, e algumas pessoas iam nos santos dos santos, mas hoje a igreja está debaixo da graça, e o caminho espiritual está aberto para todos nós, amém? Então você não vai ser roubado da revelação da graça, em nome de Jesus, aleluia. Levante a tua mão e diga: o Senhor Jesus veio me livrar do peso e do jugo da lei, aleluia. Mateus capítulo 11, versículos 28 e 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Leia comigo 30 e diga: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Ora, eu quero explicar para vocês o que é jugo. Não é julgo, é jugo. Jugo seria uma canga que era colocada nos animais. Então, a lei punha um peso sobre as pessoas. Você, se deixasse de cumprir uma vírgula da lei, você já estava em condenação. E as pessoas viviam oprimidas. E como pessoas oprimidas, elas tinham o quê? Terror na alma. Mas o Senhor Jesus disse: você está cansado? Venha a mim. Você está desesperado? Venha a mim. E o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o que Jesus está falando? Que na graça nós temos uma vida de liberdade espiritual. Porque se a lei impunha obrigatoriedade e o perdão por obras, na graça nós temos liberdade e o perdão pelo sangue do Cordeiro. Então nós não somos um povo pesado, nós não somos um povo que estamos debaixo de condenação, e nós não somos um povo que vivemos apavorados na nossa alma. Nós temos a certeza que a nossa vida é controlada pelo Espírito Santo de Deus, e sendo controlados pelo Espírito Santo de Deus, nós sabemos que se pecarmos, nós temos um advogado diante do Pai, e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então você é livre pelo poder do sangue do Cordeiro. Gálatas capítulo 5, versículo 1: para os que estão na graça, foste chamados para a liberdade. Não se coloque debaixo de jugo, seja livre pelo poder do sangue do Cordeiro. Desfaça toda acusação do inferno na tua vida, e tenha uma vida sem peso, sem jugo, porque você está debaixo do perdão. E Paulo fala em 2 Coríntios 3, 7 a 9, o ministério da morte, que é da lei, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Leia o 8 comigo, cheio do Espírito Santo, diga: como não será maior glória o ministério do Espírito? Aleluia. Agora é o ministério do Espírito. Aleluia, glorioso. Porque esse ministério, olha que coisa incrível, queridos, nós precisamos conhecer mais a Bíblia. Porque se o ministério da condenação, porque a lei é condenação,
foi glória. Moisés estava no ministério da condenação, o ministério da morte, que era a lei, e ele recebeu glória e ia embora. Recebeu glória, foi embora. Muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto na verdade o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Diga comigo, sobre excelente glória. Aleluia. Há uma glória poderosa sobre você, há uma glória poderosa sobre a igreja, sobre excelente glória. Por quê? Se o que se desvanecia teve glória, muito mais glória tem o que é permanente. Aleluia. O que é permanente, e você vai andar de glória em glória, de vitória em vitória. Aleluia. Levante a tua mão e diga assim: eu fui chamado para viver o ministério do Espírito. Oh, em nome de Jesus, fala: eu estou no ministério do Espírito, e o ministério do Espírito é glória sobre excelente, glória sobre glória, a glória sobre a minha vida. Fala: não há peso nos meus ombros, não há acusação sobre mim, mas há glória vinda de Deus, e eu sou escolhido para viver o ministério do Espírito. É o que você vai viver em nome de Jesus. Esse é o ministério do Espírito. Amém? Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Em terceiro lugar, diga assim: eu não serei roubado na minha liberdade. Queridos, o que mais o diabo quer é que você seja roubado na liberdade. Infelizmente, há uma confusão generalizada por causa de teologias, e há uma manipulação muitas vezes da palavra, porque o que o inimigo quer é que você seja uma pessoa reprimida. O que o inimigo quer é que você não tenha liberdade. O que o inimigo quer é que você olhe para as coisas espirituais e as sinta como inatingíveis. Imagina eu ser usado por Deus, eu ser um instrumento de Deus. Ah, jamais. E às vezes você fala: quem sou eu? E você despreza o poder da graça salvadora e curadora que há sobre você. Muitas vezes você não tem liberdade nem para dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. E vários instrumentos são usados para roubar a liberdade do povo de Deus que está na graça. E quais são esses instrumentos? Por exemplo, o que está na lei. E o que está na lei é para os que estão na lei. Quem aqui está na lei, diga amém. Ninguém. Quem aqui está na graça, diga amém. Pela graça sois salvos. Quem está na graça tem liberdade. E a liberdade da graça significa maturidade. A liberdade da graça é a coisa mais impressionante que existe, porque na liberdade da graça eu não vou ficar olhando se você saiu lá fora e se você pecou, se você adulterou ou qualquer coisa. Na liberdade da graça é você que dá conta a Deus. Na liberdade da graça é você que opta em ser santo. Na liberdade da graça você não precisa de imposições humanas, não. O Espírito Santo dirige e controla a tua vida. É o ministério do Espírito. E no ministério do Espírito você tem liberdade. Liberdade para falar em novas línguas. Liberdade para pregar o Evangelho. Liberdade para ser cheio do Espírito. E se você quiser dançar, você dança. Se você quiser glorificar a Deus, você glorifica. O Evangelho é libertação. E Jesus disse em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade qual é?
nele eu tenho salvação, nele eu tenho libertação, e nele eu estou completamente liberto de todos os julgos do passado. Agora o que acontece é que vem alguém religioso e pega as coisas da graça e colocam sobre você. E aqui na maturidade do Espírito eu quero te dizer, não há nada proibido na graça, nada. Existe a inteligência de você usar algumas coisas da graça porque elas são profiláticas. Então, por exemplo, na graça não se come carne de porco, desculpe, na lei não se come carne de porco, não é? Tem que ter um motivo. Então, se eu quiser e eu entender, eu não vou comer carne de porco. Mas não que se você comer carne de porco, você transgrediu a Deus. Não. Por quê? Deus mostrou lá para Pedro, lá naquela visão em Atos, que Ele transforma todas as coisas em santas, na graça. Porque agora não é o alimento, não é isso, não é aquilo, mas é a liberdade em servir a Deus. Então é você quem decide. E Paulo fala que todos os alimentos são lícitos. A única coisa que ele recomenda é: não coma carne sufocada, que é o famoso chouriço, porque é sangue, e no sangue tem vida. Então não coma isso. É a única coisa que Paulo recomendou. O resto, querido, você tem liberdade. Liberdade. E as discussões que são carnais não tem nada a ver com a tua vida. E aí a gente fica: mas pode isso, pode aquilo. Não é que pode, é eu que não quero, é eu que optei, é eu que quero ser diferente. Mas apóstolo, não pode beber uísque. Você bebe o uísque que você quiser, o problema é teu. Isso aí não vai te roubar os céus não, mas você vai ficar um cara aqui com o teu fígado acabado, destruído, e você vai se embriagar, e aí o Espírito de Deus vai fugir da tua vida. Então, eu por opção, eu não quero tomar uísque, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque isso é liberdade, e pela liberdade é que eu entro na presença do Espírito Santo de Deus. Amém? E Paulo fala: para a liberdade é que fosse chamados. E ele fala para a igreja da Galácia, porque eles queriam misturar graça com lei, e não se mistura. Graça é graça, lei é lei. E ele fala: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Repita comigo: se eu me deixar circuncidar, Cristo de nada me aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. E quem se circuncidou, de Cristo vos desligastes, vós que procurai-vos justificar-vos na lei, da graça decaístes. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? E quando eu falo circuncidar não queira entrar na lei, porque se você entrar na lei, você invalida o sacrifício de Cristo. E se você for dirigido pela lei, você está caído da graça. Amém? Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém de Deus. Então, querido, em nome de Jesus, não abra mão deste relacionamento. Você não precisa de intermediário para ir na presença de Deus. Você tem um caminho livre diante do Pai. Você tem liberdade diante do Pai. Agora é a hora de você exercer a liberdade da graça. Vá nos hospitais e ore pelos enfermos. Ministra a vida das pessoas. Ore na tua casa. Não tenha realmente restrições de nada, porque o mundo quer também nos impor limitações, e durante muito tempo nós fomos limitados, porque haviam estereótipos sobre a vida do povo de Deus. Porque crente é isso, porque crente é aquilo.
Agora eles vão ver que não se trata de crente é isso, crente é aquilo, mas eles vão ver a igreja da graça, cheia do poder do Espírito Santo de Deus. E na graça o que existe? A liberdade de a manifestação de sinais, prodígios e poderes miraculosos. E eu quero profetizar sobre a tua vida: Deus vai fazer uma revolução na tua vida espiritual. Você vai ser levantado por esse poder da graça. O teu sumo sacerdote Jesus Cristo já está te esperando para que você comece a exercer o ministério do Espírito. E esse ministério do Espírito vai revolucionar o mundo de hoje, porque nós estamos debaixo do poder da graça do Senhor Jesus. Aleluia! Vem com o teu poder, vem com a tua graça. E eu estava meditando sobre isso, e há um erro muitas vezes, que nós ficamos orando: Senhor, manda avivamento, vai chegar o avivamento, oh, agora é avivamento, vem avivamento. Espera aí, na graça a chama está acesa. Na graça não há agora, esse ano vai ser o ano do avivamento. Espera aí, Cristo acendeu a chama do Espírito Santo de nós. Você tem vida e vida em abundância. O Espírito Santo precisa de arder no teu coração. E se o Espírito Santo arde no teu coração, você não precisa de emoções, você não precisa de situações anormais para você ser cheio do Espírito Santo. Não, 24 horas por dia, aonde você estiver, no teu trabalho, na igreja, no ônibus, no teu carro, você é a chama viva do Espírito Santo de Deus, e ela está acesa dentro de você. Amém? Por isso, você vai entender hoje, 2 Coríntios 12, 9 e 10, que Paulo orou e disse: Senhor, tira o espinho da minha carne. Senhor, tira o espinho da minha carne. Tira o espinho da minha carne. Então o Senhor disse para ele, leia comigo em voz alta: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Levante a tua mão e diga: a tua graça me basta. Entendeu? A graça é tudo, a graça é suprimento, a graça é a presença de Deus, a graça é a liberação aos santos dos santos, e a graça é poder que nos fortalece. De boa vontade me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Por quê? Quando penso que sou fraco, então é que sou forte. Aleluia! Você na graça está fortalecido pelo poder de Deus. Amém? Aleluia! Que nessa chuva que está caindo aqui forte sobre nós, sabe o que é a graça? É um temporal de poder sobre as nossas vidas. E esse temporal de poder é exatamente o que nos fortalece, porque a carne te enfraquece, mas o Espírito te fortalece. Amém? Estamos fortalecidos pelo poder de Deus. Diga bem alto: a graça me basta. Seja qual for a luta, seja qual for a situação, a graça me basta. Aleluia. Olha, acho que Jesus está voltando. Vocês estão vendo o barulho? Estão vendo o barulho? Você já pensou? Pela graça você vai ser arrebatado com poder e grande glória. Pela graça você é salvo pelo sangue de Jesus. Amém? E se a graça te basta, primeiro, diga assim: a minha vida está resolvida pela graça. Levante a tua mão e profetiza isso.
A tua vida está resolvida pela graça. Não há alguém na graça que tenha a vida sem resolução. Quem não tem a vida resolvida é porque não está na graça. Amém? Colossenses 2:20, a palavra diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Leia o 21 comigo em voz alta. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascéticos. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Sabe qual é o grande problema? Muita gente está vivendo para os ensinamentos do mundo e da lei. Então, a tua vida não se resolve. Mas a verdade espiritual é: você já morreu para o mundo. Diga assim comigo: eu já morri para o mundo. Fala: eu não vou viver para o mundo. A graça te desliga do mundo. Você já morreu para o mundo. Então, não fique preso a isso. Ah, não faça aquilo, não toque aquilo, não faça aquilo outro. Não, você tem a liberdade do sangue do Cordeiro. Por quê? Romanos 8:1, diga assim comigo: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, querido, em nome de Jesus, diga assim comigo: o que está na graça é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Levante a tua mão e diga: Espírito Santo, assuma a direção da minha vida. Todo espírito de loucura, todo espírito de manipulação que há no mundo, todo espírito ladrão e tudo aquilo que pertence à carne, está desligado da minha vida em nome de Jesus. Eu não aceito viver como o ímpio vive. Eu não aceito viver as paranoias do mundo. A minha vida está em Cristo e eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Você está debaixo desta unção. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E Paulo, dá uma salva de palmas aí ao Senhor. Romanos 8:14. Leia comigo em voz alta, diga: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Repita, diga: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Presta atenção nisso que eu vou te falar, e você vai me dar razão nisso. Se a tua vida fosse 100% guiada pelo Espírito Santo de Deus, você acha que você seria essa pessoa complicada? Se nós fôssemos 100% guiados pelo Espírito Santo de Deus, será que nós deveríamos viver algumas coisas que nós vivemos? Por que a pessoa é servo de Deus e está no adultério? Por que é servo de Deus e está enrolado com complexos? A pessoa tem uma série de problemas que tinha no passado. Por quê? Porque não está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, você precisa de pedir todos os dias:
Espírito Santo dirige a minha vida. Espírito Santo dirige os meus atos. Espírito Santo dirige as minhas atitudes. Por quê? Você não está na carne. Diga: eu não estou na carne. Amém? E eu vou perguntar para vocês: o que é estar na carne? É estar na lei. Eu não estou na carne, eu não estou na lei. E Paulo fala em Romanos 8, porque o jargão evangélico é: a pessoa errou, a pessoa está mal, e fulano está na carne. Não tem nada a ver com o princípio bíblico. Estar na carne é estar na lei. E Paulo fala em Romanos 8:8: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, a igreja não está na carne, a igreja está na graça. E aquele que está na graça, o Espírito de Cristo habita nele. E em nome de Jesus eu quero declarar que Deus vai fazer uma revolução na tua vida sentimental, porque você não vai ter um casamento complicado, você não vai ter uma vida sentimental complicada. Deus vai desenrolar os teus pensamentos, Deus vai desenrolar os teus caminhos, Deus vai tirar toda a complicação da tua vida profissional. As portas vão se abrir maravilhosamente para você. Deus vai trabalhar nas áreas de relacionamentos, e porque o Espírito de Deus habita em você, porque você não está na carne, está na graça, tudo que você fizer prosperará, e você vai ser luz do mundo e sal da terra. Receba no teu espírito em nome de Jesus, porque hoje nesta ceia Deus vai desenrolar a tua vida e vai te dar um tempo novo em nome de Jesus. Pela graça sois salvos. Amém? Aleluia. Em nome de Jesus. Levante as tuas duas mãos e diga assim comigo: chegou a hora de eu viver o ministério do Espírito Santo. Repita isso: chegou a hora de eu viver o ministério do Espírito Santo. Xandarabacai andarás. Aleluia. Bendita revelação. E aquilo que pode acontecer nesta igreja, e o que pode acontecer na tua vida, e o que vai acontecer dentro da tua casa. 2 Coríntios 3, de 3 a 8. Estando já manifestos como carta de Cristo. Diga para quem está do teu lado: você é a carta de Cristo. Você é a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Leia comigo 6 em voz alta. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés,
por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior o ministério do Espírito? Queridos, eu passei praticamente uma madrugada pedindo ao Senhor que trouxesse a revelação do ministério do Espírito. E nós vamos descobrir o ministério do Espírito. E o ministério do Espírito é esse: nós passamos a viver dentro do ambiente do Espírito Santo, porque os santos dos santos é um ambiente espiritual. E quando Jesus falou em João 17, que nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo, significa que Ele nos colocou em um ambiente espiritual, e esse ambiente espiritual se chama ministério do Espírito. Eu e você fomos chamados para sermos ministro. Você é ministro do ministério do Espírito Santo. Levanta a tua cabeça, tome posse do que o Espírito Santo fala ao teu coração, creia no poder desta unção. Quantas vezes você se sentiu fraco, quantas vezes você se sentiu incompetente, quantas vezes você deu vazão a tanta malignidade, mas o Senhor está te dizendo: você é ministro do ministério do Espírito Santo. E o ministério do Espírito Santo são sinais, prodígios, poderes miraculosos. Ministério do Espírito Santo é quando você pega, olha a Bíblia em Atos dos Apóstolos, e você vê demônios sendo expulsos, pessoas sendo ressuscitadas, transformações de cidades, liberação do poder de Deus, a glória do Senhor sendo derramada. E isso não é para ser saudosismo evangélico, isso é para ser realidade da igreja. O ministério do Espírito Santo, ele nos coloca na condição de filhos e nos leva a um nível espiritual poderosíssimo e superior. E Pedro, em 2 Pedro 1,4, fala uma das coisas mais profundas da graça, que é: pela graça nos têm sido doadas as mais preciosas e grandes promessas. Diga assim comigo: as mais grandiosas e grandes promessas são minhas, são da igreja, para que pelas promessas, quais são as grandiosas promessas? Diga: o derramar do Espírito Santo. Repita: quais são as grandes promessas? A autoridade de Cristo na tua vida, expulsar demônios, falar novas línguas, ter autoridade contra todas as obras do diabo. Essas promessas, elas não foram para a lei, são da graça, e você está debaixo desta palavra. Em você vai se cumprir grandes e poderosas promessas, para que, diga assim comigo, eu me torne coparticipante da natureza divina de Cristo, livrando-me da corrupção das paixões que há no mundo. Meu Deus do céu, vem Espírito Santo sobre o teu povo. Vem Espírito Santo e abre o entendimento. Diga assim: eu sou participante da natureza divina de Cristo. Meu Deus do céu, vou dar uma revelação do Espírito Santo poderosa aqui para vocês. Jesus era homem, ele veio de Maria, não é? Isso era o que? Na carne.
Agora, qual era a origem do Senhor Jesus? Era Deus, porque Ele é Deus. Então, nós muitas vezes temos Cristo como um ídolo carnal, e projetamos o Senhor Jesus como se fosse um homem. Mas aqui, quando eu realmente me envolvo no ministério do Espírito, eu deixo de ter a minha origem na carne, para ter a minha origem espiritual. Você é um ser espiritual, e a origem divina de Cristo fez com que Ele, como homem, realizasse aquela obra poderosa. E Ele falou em João 14:33, se você crer, você vai fazer as obras maiores ainda que eu fiz. Então, queridos, nós estamos debaixo deste mover do Espírito Santo de Deus. Você espiritualmente é muito mais importante do que você pensa. O que Deus tem para fazer através da tua vida é muito maior do que você está vivendo. Você tem o poder do Espírito Santo, você é ministro do ministério do Espírito, você tem a natureza divina de Cristo, e você é aquele que vai receber todas as promessas espirituais. Isto é viver o poder da graça, e esse poder da graça nos torna a igreja vitoriosa, contra a qual as portas do inferno não prevalecem. Então, a partir desta noite, aleluia, você vai viver a plenitude dos dons do Espírito. Por quê? Os dons do Espírito vão se manifestar na tua vida. Levante a tua mão e diga: Espírito Santo, derrama os teus dons sobre a minha vida. Quem aqui quer ser cheio dos dons do Espírito? Vem, Espírito Santo, e dá dom de curar. Senhor, levanta aqui aqueles que vão curar. Dá dons de cura. Dá dom, Senhor, ó Deus, de conhecimento. Dá dom, Senhor, ó Deus, de autoridade. Dá dom, Senhor, ó Deus, de maravilhas. Dá dom, Senhor, ó Deus, para a igreja. Cada um que está me ouvindo, receba. Porque o Senhor Jesus foi levantado aos céus e distribuiu dons aos homens. E a igreja é a manifestação de todos os dons espirituais. E é no ministério do Espírito que se manifestam todos os dons: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, dons de curar, dons de governo e todos os dons espirituais. E eu profetizo: a igreja a renascer vai ser uma igreja repleta dos dons do Espírito Santo de Deus, porque Deus vai começar a te levantar, porque Deus vai levantar a cada um de nós, e nós vamos viver o ministério do Espírito Santo. Prepare-se, porque está chegando um grande derramar do Espírito Santo do Senhor sobre a tua vida. É o tempo do ministério do Espírito Santo, amém? E aleluia, o Senhor Jesus está escancarando as portas espirituais, e você vai mergulhar em bênçãos espirituais profundas da graça. Na graça você é bendito, na graça você é liberto, na graça você é sacerdote, na graça você é ministro, e na graça você é participante da natureza divina do Senhor Jesus. E na graça você vai exercer o ministério do Espírito Santo no meio de uma geração corrupta e miserável. A tua luz vai brilhar diante dos homens, porque nós somos a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diga assim comigo: e chegou a hora. Diga: chegou a minha hora. Fala para quem está do teu lado: chegou a tua hora. Aleluia. Prepare-se, porque pela graça, diga: pela graça, pelo dom da graça, pela graça de Cristo, nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus, amém? E Paulo fala em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, aonde há guerra, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, se as maiores promessas são nossas, a maior promessa é
o derramar do Espírito Santo. E nós vamos nos encher do Espírito Santo. E olha, em nome de Jesus, prepare-se para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Prepare-se, porque eu estava orando e clamando, falei: Senhor, nos dá uma igreja de Atos. Nos dá, Senhor, ó Deus, pessoas que entendam a verdade espiritual. E em nome de Jesus, que nós estejamos desligados do ministério da carne, e que o Senhor nos revista na graça, que você seja revestido do novo homem, e esse novo homem vem pelo poder da graça. Amém? Levante a tua mão bem alto e diga assim: Senhor, põe as vestes da graça na minha vida espiritual. Põe a veste, Senhor, ó Deus, eu quero ser revestido do poder da graça. Seja revestido agora. Que o Senhor coloque vestes de unção, que o Senhor coloque vestes novas, que o Senhor te revista, e que o Senhor te capacite agora. Nunca mais você vai falar: eu não posso, eu não sou capacitado. Nunca mais você vai lá por uma guerra e vai se entregar a ela, e nunca mais o inimigo vai brincar com a tua cabeça para te manipular. Mas você está sendo revestido do novo homem, e o novo homem se reveste pelo poder da graça. Aleluia, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, aleluia. E quando eu sou revestido, eu estou me apresentando espiritualmente como verdadeiro homem espiritual. Efésios 4, 7 e 8 diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Leia isso, por favor. Me diga o que você entende disso. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Amém? Algumas pessoas falam assim para mim: apóstolo, eu gostaria de ter a unção que você tem. Ai, apóstolo, se eu tivesse esta unção. Queridos, a unção que eu tenho não é nada diante da proporção da unção de Cristo. Eu estou buscando mais unção, porque eu tenho um depósito inesgotável de unção em Jesus Cristo. E se você entender esse versículo, o que vai cair de dons e poder sobre a tua vida, não é na proporção do apóstolo Estevão, mas é na proporção do dom de Cristo. E a proporção do dom de Cristo é ilimitado. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, leia comigo em voz alta: levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Nós estamos debaixo desses dons espirituais. O versículo 22 fala assim: e no sentido de que, quanto ao trato passado, você se livre do velho homem, porque ele se corrompe pelo engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e em retidão, procedentes da verdade. Olha o que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. Olha o que o Espírito Santo tem reservado para você. O mundo está chorando, as pessoas desesperadas, pessoas dentro de casa, comércio fechado, essa loucura que está no mundo. E agora? Será que a igreja está nesse mesmo rol? Não. A igreja está debaixo da graça. Nós estamos passando, a mesma situação nos aflige, sim,
mas nós temos o poder de interferir contra ela, nós temos o poder de orar contra ela, e nós temos autoridade, segundo a proporção do dom de Cristo. E você já perdeu tempo demais, alimentando as tuas falhas, alimentando os teus defeitos, e alimentando os teus complexos, e o Espírito Santo está te dizendo: o Senhor subiu e derramou dons, e os dons estão sendo distribuídos na igreja, em nome de Jesus. Eu quero que você receba segundo a proporção do dom de Cristo, e uma bomba atômica de poder vai explodir na tua vida poderosamente, porque agora o Senhor vai te levantar com poder e grande glória, e o clímax máximo da glória, e aquilo que é glória em glória, de vitória em vitória, não é passageiro, é permanente. E agora o Espírito Santo nos mostra que pela graça chegou a hora de irmos além do véu. E além do véu é o lugar do Santíssimo. Deus vai te colocar no lugar santo dos santos e no lugar do Santíssimo, porque na lei entrava o sacerdote, na graça eu entro e você entra. E Hebreus 10:19 fala assim: tendo pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus. Diga assim comigo: eu vou entrar nos santos dos santos. Ah, mas eu estou vendo muito fraco, você não entendeu. Diga: eu vou entrar nos santos dos santos. Eu vou entrar nos santos dos santos. Nos santos dos santos, aonde a glória do Senhor é presente. Nos santos dos santos, aonde lá fora ficam aqueles que estão na lei. E nos santos dos santos é onde está a plenitude da graça. O véu do templo se rasgou de cima a baixo, e você, eu, Estevam, Sônia, José, Maria, sei lá qual é o teu nome, nós somos sacerdotes de uma nova aliança, e nós temos o direito de ir além do véu. E aqui, talvez Paulo esteja dizendo: você é tímido, você acha que você não pode, e você não está validando o caminho que o sangue do Senhor Jesus te abriu, pelo sangue do Cordeiro. O versículo 20: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água puro. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia. Vamos para os santos dos santos. Vamos para os santos dos santos. Aleluia. E eu quero falar para você em nome de Jesus: pega o teu filho, ponha nos santos dos santos. Pegue o teu marido, ponha nos santos dos santos. Pegue as tuas guerras, ponha nos santos dos santos. Vá além do véu. E eu estava orando nesta madrugada, e eu estava: Senhor, me mostra para que eu traduza para a igreja o que é entrar além do véu e ir nos santos dos santos. E o Espírito Santo falou comigo: imagine sentir o que o sumo sacerdote sentia. Imagine o que é você sentir o que o sumo sacerdote sentia quando ele entrava no Santíssimo. A fumaça da glória de Deus estava ali, o ambiente do Espírito Santo de Deus estava ali, a santidade máxima do Senhor estava ali, e um homem tinha o privilégio de sentir como homem a majestade, a glória divina do poder de Deus. E eram
os 5 ou 10 minutos mais poderosos da sua vida. E ele saía de lá resplandecente da glória de Deus. E agora eu posso, não 5 minutos nem 10 minutos, mas eu posso a minha vida inteira entrar pela oração, pelo caminho vivo, o sumo sacerdote Jesus Cristo. Eu posso sentir a mesma coisa, eu posso ter a mesma experiência, eu posso ver a mesma glória, eu posso estar no mesmo ambiente, eu posso sentir o ambiente divino do Deus vivo. Ele me dá esta liberdade, e eu estou lá nos santos dos santos. Então a minha vida está resplandecente quando eu saio de manhã, e quando eu vou pregar, e quando eu vou fazer qualquer coisa, a glória que não se desvanece está sobre a minha vida. Eu quero ter essa experiência. Aleluia. Você entendeu? Você quer sentir o que o sumo sacerdote sentia? Você quer sentir o que o sumo sacerdote sentia? Eu não estou vendo você. Eu vou perguntar: você quer sentir o que o sumo sacerdote sentia? Você quer ver essa casa cheia da glória de Deus? Você quer realmente entrar além do véu? Então você pode, querido. E o Senhor está te chamando. Entre nessa dimensão de poder. Em nome de Jesus, vamos nos colocar em pé. Aleluia. Em nome do Senhor. Quantas imposições da lei, quantas teologias, quantas coisas que são restritivas, mas nós temos liberdade, em nome de Jesus. Levante as tuas mãos e diga: Senhor, me leva aos santos dos santos espiritualmente. Aleluia. E fale: eu quero sentir o que o sumo sacerdote sentia. Xander Rebecai andarás. Vá nessa dimensão de poder, vá você em nome de Jesus, vá mulher de Deus, vai homem de Deus, vá ungido do Senhor. A graça te proporciona isso, a graça te proporciona isso. Estar na graça é a coisa mais maravilhosa que existe, e o diabo quer roubar essa experiência espiritual. Aleluia. Mas o Espírito Santo vai te dar a revelação plena da graça. Aleluia. Porque na graça eu não estou debaixo da acusação, debaixo da unção é onde eu estou, e eu vou ver os santos dos santos. E o Senhor vai dar visões, vai dar dons especiais, vai marcar a tua vida, vai liberar a tua vida. Em nome de Jesus, vai liberar o teu chamado, vai liberar o teu ministério, vai dar sentido à tua existência pessoal, vai dar sentido à tua experiência espiritual. Pela graça sois salvos, pela graça andarás. Eu tenho o poder do Espírito Santo, eu sou ministro de uma nova aliança. Vem Espírito Santo e manifesta este poder. Em teu nome, pela graça eu sou transformado, pela graça eu sou curado, pela graça, aleluia, eu entro no plano divino do Senhor. E esta noite, eu quero mudar a história da minha vida. Esta noite, eu quero ir aonde eu nunca fui espiritualmente. Eu quero ser arrebatado, Senhor. Eu quero sentir esse poder. Comece a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia, abra a tua boca e seja cheio deste poder. Comece a sair da dimensão da terra. Comece a sair da dimensão da terra. Aleluia, comece a sair da dimensão da terra. Há coisas superiores na tua vida. Há coisas superiores na tua vida. Andecaia choreberrai andarás. Aleluia. Porque você é mulher, você é sacerdotisa, você é homem, você é sacerdote, você é ministro desta nova aliança. Aleluia. E é isso que o Espírito Santo quer mover, as águas no teu interior. Arabachorebecai andarás. Onde estão os profetas? Se levante os profetas.
Aonde estão os apóstolos, que se levante os apóstolos. Aonde estão os ungidos, que se levante os ungidos. Que o mundo veja em você aquele que vai nos santos dos santos. Orabaxarabahai andarás, arabaxorebehai andarás. Aleluia. Vem a tua unção, Espírito Santo. Vem a tua unção, Espírito Santo. Eu quero sentir o que o sumo sacerdote sentia. Eu quero entrar, Senhor, aonde está o local da tua glória. Arabaxandarabacai andarás, erebaxorebecai andarás. Poder do sobrenatural invade esse lugar. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Eu ponho nos santos dos santos todas as minhas expectativas. Andarabaxorebecai andarás. Meu Deus. Ibaxorebecai andarás. Senhor, eu quero invadir esta linha. Eu quero ultrapassar esse limite. Receba. 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 Toca, Senhor, no teu filho. Toca, Senhor. Toca, Senhor. E cantarabás. Vem Espírito Santo.